em homenagem ao dia do engenheiro eletricista, né? Uhum. Então, eu vou passar para você aí no seu privado. Meu amigo Martinho Nobre. Ô, meu querido. Tudo bem? Eu não sei onde é que vai? Boa tarde a todos. Eu estava aqui aguardando para entrar também, para participar desse momento histórico nosso, comemorativo, né? Exatamente. Ao presidente Aragão também. Prazer em revê-lo, presidente Martinho, meu amigo do coração, colega de tantos anos aí de acompanhar as nossas trajetórias da engenharia elétrica, das discussões do sistema, de valorização do nosso mundo da engenharia. Eu me sinto muito orgulhoso de estar presente nesse momento das comemorações do engenheiro eletricista nacional, né, dentro da ABE, da Paraíba. Isso, seja muito bem-vindo. Né? Como é que está aí? Você está em São Paulo? Eu estou em Itanhaém, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de estar por aqui. Itanhaém é uma cidade do litoral sul paulista, é a segunda cidade mais antiga do Brasil, e eu estou por aqui, como eu tenho casa aqui, estamos vivendo aqui um período da pandemia, ora na capital em São Paulo, ora aqui, dependendo das atividades que a gente tem para desenvolver. Mas queremos que tudo isso acabe logo para novamente voltarmos aí aos nossos contatos mais próximos, né? E quero aproveitar aqui o presidente Aragão, eu como participei do processo também eleitoral dentro do Colégio de Presidentes, né, da nossa mútua nacional, agora que nós temos já um presidente eleito, o Jorge, que foi eleito, né, pelo Colégio de Presidentes, abre-se, então, uma vaga e eu vou reivindicar, sim, como suplente dos dois que foram eleitos pelo Colégio de Presidentes. Eu ali participei. Estamos aguardando, nós, do Colégio de Presidente, assim como os conselheiros federais, que a Procuradoria Jurídica do CONFES se pronuncie como deve se operacionalizar. Nós temos 2 tempos agora na mútua, né? Nós temos as vagas que abriram com a eleição do presidente Jorge. para o CREA Lagoas, que é Sergipe, e o presidente Juarez para o CREA Mato Grosso. Então, esse é um primeiro momento. E, provavelmente, nós teremos 2 vagas que serão substituindo a diretora Gilcélia, que é candidata à reeleição, e o diretor Calheiros, que também deve ser candidato à reeleição. Então, nós temos esse primeiro tempo, que seria um mandato mais extenso, de 8 meses, acho que até agosto, setembro, quando se darão as eleições, e depois nós teremos 2 vagas que serão por 3 meses o período de desincompatibilização da diretora Gilcélia e do diretor Calheiros. Então, a gente está justamente aguardando isso. Nós temos reunião do Colégio de Presidentes, que se inicia dia 30, e provavelmente nós já vamos ter algum posicionamento jurídico. Deve dar algum posicionamento como isso deve se dar. Perfeitamente, presidente. Aguardaremos aí. Então, Martinho, forte abraço aí pelo nosso dia. E a todos uma boa tarde também. Obrigado, boa tarde também. Euler, eu passei para você aí um resumozinho meu no seu privado, viu? Perfeito. Ok? Deixa eu ver aqui. Não sei aqui como é que a gente sabe. Me esperar mais um pouco, né? Sim, ainda falta 5 minutos ainda. Como vai ser? Tem essa sala e o pessoal que vai assistir, ele acessa outra sala, é? Danilo, eu acho que foi
boa tarde inicialmente também, não tinha falado com você. Eu acho que foi, pelo que eu senti, foi só divulgado esse endereço. Aí eu acho que a gente vai, o apresentador, ele vai compartilhar a tela e os demais vão ficar silenciados. Tem uma pessoa que é o Joca, que ele vai ficar gerenciando isso aí. Depois vai ter o momento de o chat com perguntas, né? Então, eu vou falar só isso. Porque o endereço que está na notícia no site do CREA é outro. Foi, mas boa noite, Danilo. Boa noite. Seja muito bem-vindo. O endereço, a nossa secretária lá de comunicação do CREA, ela inicialmente passou um endereço que eu lhe tinha passado, mas aí foi gerado outro endereço e foi feita a correção. Aí foi passado para todos os profissionais registrados. Tranquilo. Aí foi corrigido. Essa reunião também está sendo gravada e depois nós podemos ver uma outra forma de dar divulgação para aqueles que não tiverem condições de participar e assistir as palestras agora. Posteriormente, a gente coloca no site do CREA um link para o pessoal ver, assistir as palestras e ver todas as discussões e todos os questionamentos que irão ocorrer aqui durante este evento. Meus boas-vindas, nosso diretor-geral da Mútua, João de Deus. Ok, eu não sei quem é que ficou como owner da reunião, mas acho que não sei se o Google Meet tem uma opção de colocar que todo mundo que entrar com o microfone mudo. Microfone, nós vamos pedir que a partir do início... Boa noite, doutor André Nóbrega Pepitone, tudo bem? Tudo bom, satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é nossa. Temos aqui presente já o doutor Aragão, presidente do CREA, doutor Martinho Nobre, aqui o presidente da ABE, Associação Brasileira de Engenheiro Eletricista aqui do Paraíba, e também aqui o professor Danilo Freire, da UFCG. Não sei se você se lembra de mim, mas eu sou o professor Euler Macedo, da UFPB, em João Pessoa. Então, sim, aqui... estivemos juntos aí quando fomos ao UFPB. Isso, justamente. E aqui temos outros grandes engenheiros aqui, representando aqui no nome de João de Deus. Aqui a Mútua também, então, representando os demais profissionais aqui que estão online. Boa noite, doutor Pepitone, seja muito bem-vindo, viu, ao nosso evento que está prestes a começar. Sinta-se à vontade. Boa noite, professor Martinho. Alegria nossa estar aqui compartilhando esse momento com todos vocês para celebrar uma data tão importante, né? Perfeito. Perfeito. A engenharia aí vai acompanhar. Temos uma expectativa aí de participantes, colegas nossos de todo o Brasil, viu? Pô, que alegria! E como o nosso presidente Aragão falou, esse evento vai ser gravado e vamos deixar em aberto para os engenheiros que não puderem assistir hoje, acho que tem outra oportunidade, porque hoje está acontecendo no Brasil todo muitos eventos comemorativos, né? Principalmente das associações, das entidades que compõem engenheiros eletricistas. Perfeito. Só uma questão aqui, professor Martinho, a gente vai fazer uma apresentação e tem que compartilhar essa apresentação, né? Isso. Esse mecanismo aqui é novo para mim, eu sempre uso o Zoom, Teams, eu só ver aqui para compartilhar como que faria. André, você vai no canto inferior direito, aí tem a opção apresentar agora. Aí a gente vai apresentar a tela inteira. Isso, aí você faz a opção ou de apresentar a tela inteira ou uma janela. Uma janela ele vai para o PowerPoint, vai para qualquer outra. Uma janela, perfeito. Pronto, resolvido aqui, vai para o PowerPoint, fechado. Dominado aqui a tecnologia. Obrigado, Euler.
Aí, essa segunda tela da janela já aparece bem com o Zoom, assim, é bem similar. Exatamente, então, já aparece a apresentação, perfeito, já vi aqui. Quem for organizador, eu acho que tem permissão para desligar a câmera de todo mundo e o mic de todo mundo durante a reunião. Aí eu não sei quem ficou como organizador aqui, mas é uma boa opção, tá? Eu pediria ao Joca, que é quem está coordenando, viu, Joca? Desligar todas as câmeras e microfone, fica só o palestrante. A pessoa que estiver falando é quem fica aberta aí, câmera e o microfone, ok? Eu acho que agora podemos já dar início ao nosso evento, passando a palavra para a Euler. Euler vai ser o mediador e, consequentemente, o apresentador desse evento. Ok, Euler? Podemos começar? Perfeito, podemos sim. Desde já agradeço a participação e a presença de todos, desejando uma boa noite nesse dia tão especial que é o dia que é comemorado o Dia do Engenheiro Eletricista. Então, hoje aqui temos figuras ilustres e que me orgulha muito de estar aqui e ter recebido esse convite do CREA Paraíba, e em especial a ABE-PB, para poder estar mediando e direcionando ou gerenciando esse evento tão importante para todos os engenheiros eletricistas aqui da Paraíba. Então, para dar boas-vindas e também falar algumas palavras, eu gostaria de convidar o engenheiro Martinho Nobre, que é graduado em Engenharia Elétrica pela UFPB, ainda na antiga Poli, na cidade de Campina Grande, tem pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e exerceu diversos cargos aqui, tanto no CREA como estadualmente e nacionalmente, quando foi conselheiro federal no CONFEA. Hoje é atual presidente da ABE e já tem mais de 35 anos de experiência do Grupo Empresarial Marca. Então, Martinho, seja bem-vindo e fique à vontade aí para desejar boa noite ao pessoal que nos acompanha. Bom, boa noite. Primeiramente, cumprimentar a todos de uma forma geral e dizer que me sinto muito honrado em estar presidindo aqui a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas da Paraíba, né? E hoje muito, muito feliz por estar comemorando mais um dia dedicado aos engenheiros eletricistas. Então, eu quero cumprimentar aqui inicialmente o nosso presidente do CREA da Paraíba, o engenheiro civil Antônio Carlos de Aragão, que preside também, né, já presidiu o Colégio de Presidente dos CREAs, em nome de quem cumprimento a todos os dirigentes que compõem o sistema Confia, CREA e Mútua, e a todos os profissionais da engenharia elétrica e as demais profissões do sistema que estejam conectados conosco. Quero aqui fazer um agradecimento incondicional, né, ao presidente do CREA e a toda a sua equipe pelo apoio, né, para a realização desse evento. Cumprimentar o engenheiro civil André Pepitone da Nóbrega, o nosso diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, nosso palestrante. Desde já agradecemos a presença esta noite conosco, sabemos do seu esforço em participar em meio a tanta atividade das últimas semanas, por motivos óbvios, de conhecimento de todos os engenheiros presentes nessa apresentação, motivo que nos preocupou muito esse caso do Amapá, né? Quero cumprimentar também o engenheiro, professor, doutor Danilo Freire de Souza Santos, também nosso palestrante, agradecendo a sua presença e aos que fazem o Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande, em nome do meu colega, também professor Périx Barros, que nos ajudou bastante nessa empreitada. Igualmente, cumprimentar você, Euler, que também é mestre e doutor pela UFCG,
professor do Departamento de Engenharia Elétrica do Centro de Energia Alternativas e Renováveis da Universidade Federal da Paraíba, do qual também é vice-diretor, que nesta ocasião nos honra muito em mediar esse evento. Cumprimentar todos os colegas das ABEs regionais e nacional, cumprimentar toda a diretoria e o Conselho Fiscal da nossa ABE-PB. Falar um pouco sobre a ABE. A ABE foi fundada em 27 de novembro de 2009. Desde então, vem realizando o seu papel de motivar e incentivar e valorizar a engenharia elétrica e os engenheiros eletricistas, disponibilizando a seus associados diversos serviços, a exemplos dos treinamentos, cursos de atualização, palestras, encaminhamento de currículos, além de sua ativa participação no plenário do CREA com os nossos representantes, conselheiros regionais. Nossa missão é participar do processo de mudanças, contribuir com os gestores públicos na disseminação de novas tecnologias e conhecimentos, assim como prestar à sociedade alguns serviços com zelo e qualidade. Atualmente, nossa diretoria tem se destacado pela participação em outros fóruns de interesse, a exemplo do Conselho de Consumidores da nossa Energisa, aqui, empresa distribuidora do Estado. Destacamos o nosso diretor, engenheiro Orlando Gomes, hoje o atual coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA da Paraíba. Estamos também coligados com a ABE Nacional, que é presidida pelo amigo e colega catarinense, o engenheiro eletricista José Antônio Latrônico Filho, que também é coordenador nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica dos CREAs. Destacamos também o nosso diretor, Luiz Carlos, pela sua participação na diretoria da ABE Nacional, né? Se destacando muito, ele é diretor administrativo, tem feito um excelente trabalho ali na Nacional. Para a nossa associação, é muito importante a integração de todos os engenheiros eletricistas. Trabalhar de forma integrada e organizada é fundamental. Para tanto, a ABE da Paraíba está de portas abertas e convida os colegas que ainda não o fizeram para se associarem. Vamos ocupar nossos espaços com ética, competência e determinação. Finalmente, nesta ocasião, queremos homenagear e parabenizar indistintamente a todos os colegas engenheiros eletricistas de todas as modalidades pelo seu dia comemorativo, 23 de novembro, Dia do Engenheiro Eletricista. Ressaltar a importância desses profissionais que representam para a sociedade, contribuindo estrategicamente para o desenvolvimento de bens, serviços e pelas facilidades que o mundo moderno desfruta e necessita. Parabéns a todos os engenheiros eletricistas. Desejando a todos agora um excelente evento. Volta a palavra ao nosso mediador e muito obrigado e sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, engenheiro Martinho, pelas suas palavras e dando continuidade também à nossa abertura aqui desse webinário em comemoração ao Dia do Engenheiro Eletricista. Eu gostaria de passar a palavra ao engenheiro Dr. Antônio Carlos Aragão, presidente do CREA Paraíba. Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar Martinho Nobre, meu amigo e presidente da ABE, secção da Paraíba, dar as boas-vindas, agradecer aos nossos palestrantes, doutor André Pepitone, engenheiro, e doutor Danilo Freire, também a você, Euler, que tem a missão de mediar essa reunião. Em nome de vocês, de todos os participantes, quero parabenizar todos os engenheiros eletricistas do Brasil, que têm a responsabilidade e têm a missão de participar e efetivamente levar adiante o desenvolvimento do nosso país. O CREA da Paraíba há muito tempo deixou de ser simplesmente um cartório, onde você vai fazer um RT, fazer um registro, mas o CREA da Paraíba hoje tem como uma de suas principais funções promover eventos desse tipo e estar próximo à sociedade, atendendo os desejos e os anseios e as necessidades de nossa população. E para isso nós contamos
com a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, a seccional daqui da Paraíba, como um parceiro importante e que nos ajuda a promover esse tipo de evento e que nos ajuda a resolver os problemas e as demandas que chegam ao nosso CREA. Desejo aos senhores participantes aqui hoje, aos nossos palestrantes, nosso mediador, que tenhamos um excelente evento e, mais uma vez, colocando o CREA da Paraíba à disposição para aquilo que for necessário, aquilo que a sociedade deseja de nós engenheiros, e nesta data especialmente dos engenheiros eletricistas, nós estamos totalmente à disposição nessa parceria permanente e necessária. Muito boa noite, agradecendo a todos antecipadamente pelo evento e desejando que ele seja pleno de muito sucesso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos Aragão. É um prazer estar recebendo uma plateia qualificada de espectadores aqui, feito o nosso engenheiro Luiz Carlos, o engenheiro Orlando, o João de Deus e o Luiz Valadão, que são pessoas já de nosso convívio, e também com experiência muito grande na engenharia, e também alunos de graduação, que eu estou vendo aqui até um aluno nosso, Luan Caruso, no qual aqui eu vou estar saudando ele, representando todos os alunos que ainda estão, vamos dizer, ainda na fase de treinamento para se tornar engenheiros. Então, para dar seguimento aqui ao nosso webinário, gostaria de convidar o doutor André Pepitone da Nóbrega, ele que é servidor de carreira e especialista em regulação, é diretor da ANEEL desde agosto de 2010, como servidor da agência, atuou na equipe de autorizações de empreendimentos de fontes renováveis da Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, ele é engenheiro civil pela Universidade de Brasília, possui MBA em Theory and Operation of Modern National Economy pela Universidade de George Washington e participou ainda da 11ª edição do programa de Utility Regulation and Strategy, ministrado por Warrington College of Business, da Universidade da Flórida. Então, é um currículo bem extenso aqui, estou dando já uma resumida, mas que seus principais interesses de pesquisa incluem políticas energéticas para energias renováveis, inovação e redes inteligentes, caminho de modelagem em direção a sistemas energeticamente sustentáveis e liberação dos mercados de energia. Então, muito boa noite, doutor André Pepitone, e fique à vontade para usar a palavra. Boa noite, Euler, nosso mediador no dia de hoje, dizer a vocês a grande satisfação, a grande honra de estar presente aqui com todos, sobretudo no CREA da Paraíba, que é o meu estado que a gente tem muito carinho. Então, quero cumprimentar o nosso presidente do CREA Paraíba, meu colega de profissão, engenheiro civil, Antônio Carlos de Aragão, saudar o presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, Seção Paraíba, a ABR, o Martinho Nobre Tomás Souza, e vocês, imensa alegria ao lado de vocês. Cumprimentar também o nosso palestrante da noite de hoje, que é o Danilo Freire de Souza, professor da Universidade Federal de Campina Grande. E também eu quero registrar aqui uma saudação especial a um paraibano, engenheiro eletricista, que é o Orlando Cavalcante Gomes. O Orlando, que de janeiro de 2007 a maio de 2017 foi meu colega aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica. E como já foi citado, hoje o Orlando está aposentado, tem sua consultoria, a Organização Gomes Engenharia, a Orgol, especializado em regulação de energia, e é coordenador de Câmara Técnica aí no CREA-PB. Então, um grande abraço a você, Orlando, meu contemporâneo aqui por longa data aqui de ANEEL. E também quero fazer uma saudação especial a presidente da Agência de Regulação do Estado da Paraíba, a Juliana Monteiro, essa agência que foi criada em 2005 pela Lei 7843, ela sucedeu a AGEL, que era a Agência Estadual de Energia da Paraíba, da qual o Orlando teve a oportunidade de ser diretor entre 2002 e 2005. Então, também uma
Especial saudação a você, Juliana, que é a nossa parceira, é o braço da ANEEL no estado da Paraíba, nossa conveniada, e cumprimentar a todos que acompanham esse webinar, toda a audiência aqui presente, todos os engenheiros e todos aqueles que nos acompanham. Eu preparei aqui uma apresentação para facilitar o nosso diálogo. Deixa eu projetar ela aqui, compartilhar. Pronto, eu acho que todos conseguem ver. E eu, ao ligar aqui a apresentação, eu perdi a visualização de vocês. Então, tá apresentando sim. Agora você pode botar em tela cheia, André, que aí fica perfeito. Pronto. Está aqui, pronto, né? Tá em tela cheia. Projetei aqui em tela cheia. Agora, você está com mais de um projetor, André? Não, estou só com um. Deixa eu ver aqui se dá. Não sei o que está acontecendo. Veja, você vai ter que ir ali, ó. Deixa eu vir aqui de novo, só um pouquinho. Então, se qualquer caso, você disponibiliza a tela inteira, que é a primeira opção, que aí não tem perigo. Deixa eu vir aqui de novo, apresentar agora a tela inteira. Compartilhar. Pronto. Agora vem minha tela, compartilha minha tela, né? Perfeito. E já está na segunda, já está, acho que na segunda tela. Negócio que eu que não... Mas está ok, pode continuar aí, está perfeito. Vamos lá. Perfeito. Está em tela inteira, agora... Pronto, acho que agora conseguem ver, né? Posso seguir. Então, estamos aqui hoje para celebrar o Dia do Engenheiro Eletricista. A gente comemora no Brasil, em 23 de novembro, essa é a data designada à celebração do Dia do Engenheiro Eletricista, que foi justamente a data em que foi fundada, lá em 1913, o Instituto Eletrotécnico de Itajubá. Só resgatei aqui, meu caro Euler, um pouquinho a história, não sei se todos conhecem, mas o Instituto Eletrotécnico de Itajubá é a escola de engenharia implantada na cidade de Itajubá, no sul de Minas, e à época era comandada pelo doutor Teodomiro Carneiro Santiago, era um advogado mineiro, e pelo que me parece, era até cunhado do presidente Venceslau Braz. E o doutor Teodomiro imaginava que, no Brasil, as escolas de engenharia eram muito elitizadas, e, de fato, o eram. Havia a Escola Politécnica de São Paulo e a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, com muitos medalhões. E, naquela oportunidade, lá em 1913, não existia uma escola de engenharia que juntasse engenharia mecânica, engenharia elétrica e engenharia civil, para que o Brasil pudesse, então, avançar e construir suas usinas hidrelétricas. Lá naquela época, naquela ocasião, quem tomava conta disso eram os ingleses, que tinham instalado usinas em São Paulo, os ingleses instalaram usina no Rio de Janeiro, fizeram os bondes e também serviços de eletricidade por quase todo o país. Então, em 23 de novembro de 13, estava instalada no Brasil a primeira escola de engenharia, que tinha engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia civil, e com muitos bons laboratórios, tá? E o doutor Teodomiro trouxe esses laboratórios para as 3 especialidades, trouxe da Europa. E, além dos laboratórios, ele trouxe equipamentos de ensino e também trouxe alguns professores da Bélgica, da Alemanha e da Suíça. Então, virou um marco da engenharia, e a gente celebra essa data no dia de hoje. E aqui, como disse, é uma alegria estar diante de uma plateia, sobretudo aqui do meu estado da Paraíba, e compartilhar com vocês a grandiosidade do setor elétrico brasileiro. É um setor que atende 85 milhões de consumidores, de norte a sul de nosso país. Nós temos 105 concessionárias distribuidoras, 53 concessionárias e 52 permissionárias. Temos uma capacidade instalada de geração de 176 mil megawatts,
proveniente de 9.660 usinas, temos 158 mil quilômetros de linha de transmissão e temos mais de 10 mil agentes que atuam no mercado livre de energia elétrica. E a ANEEL é um órgão que foi constituído, celebramos agora praticamente 23 anos de existência, e a ANEEL já fez muito pela nossa sociedade. Desde a nossa existência, nós proporcionamos 850 bilhões de reais de investimento no nosso país, e agora, nesse ano de 2019, portanto, ano passado, nós tivemos o reconhecimento das duas maiores instituições de risco mundiais, que é a Standard & Poor's e a Moody's. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, perfeitamente. Ainda está na tela, Está na primeira tela. Está na primeira tela. Engraçado, não sei o que está acontecendo, que para mim já está na terceira tela, só se for... Deixa eu fazer Acho que é melhor voltar para aquele formato anterior, André. Tá, deixa eu voltar aqui, ó, para a apresentação. Deixa eu voltar aqui com a apresentação. Estamos tendo aqui uma dificuldade aqui com o sistema, mas vamos resolver isso aqui rápido. Um minutinho só que eu estou reabrindo aqui a apresentação. Pronto, acho que agora a gente consegue sanar o desafio aqui. Vamos aqui abrir uma janela. Compartilhar. Tela inteira. Aí nós estávamos na engenharia, que eu apresentei, então, a dimensão do setor elétrico, e estávamos falando aqui da ANEEL. Vocês estão vendo o slide da agência agora, dos 850 bilhões de investimentos? Isso, justamente. E como estava dizendo, então, as duas maiores agências de classificação do risco do mundo, em 2019, fizeram declarações mundiais de que reconheciam o ambiente de segurança de investimentos que a ANEEL imprimia no setor elétrico brasileiro. Então, o setor elétrico brasileiro era um ambiente seguro para se investir, fruto de ter uma agência reguladora atuante, que atua com transparência, com previsibilidade, com respeito a contratos e com estabilidade regulatória. E agora, esse ano, que todos fomos desafiados em função da pandemia do Covid, a agência conseguiu estruturar em tempo recorde uma operação de mercado que promoveu a captação de 15,3 bilhões de reais e que, diante disso, a gente conseguiu conferir fluxo de caixa às empresas do setor e também conseguiu amortecer as tarifas de energia elétrica no país inteiro, a distribuidora Brasil, em 8,5%. Então, nós conseguimos amortecer em 8,5% a tarifa. E num momento crucial, em que todos fomos afetados pela pandemia, muitos consumidores perderam o emprego, então isso fez com que a gente conseguisse ter um cenário tarifário bem estabilizado. Agora, dizer a vocês, meus amigos, que o setor elétrico ele respira engenharia. Temos obras grandiosas no nosso setor. Vou apresentar aqui algumas. Agora, em setembro de 2020, tivemos acompanhando o presidente da República, Jair Bolsonaro, em Coremas, município no interior da Paraíba, ali no Alto Sertão, para inaugurar o Solar Coremas, que são 3 usinas de praticamente 30 megawatts, cada uma com investimento da ordem de 400 milhões de reais. Então, nós estamos falando aqui de mais de 1 bilhão de investimento que foi realizado em Coremas, um município com um dos IDHs mais baixos do estado da Paraíba, e temos mais 5 parques para serem construídos, que já estão com sua energia comercializada num leilão em que a Companhia de Eletricidade do Paraná, a distribuidora do estado do Paraná, a Copel, comprou.
Então, nós teremos mais de 2 bilhões de investimentos sendo realizados a partir de agora em Coremos. Essa energia renovável que fortalece o Brasil como atende a sua carga com energia renovável e que também movimenta a economia de municípios carentes com IDH baixo. Isso vale aqui para a energia solar, vale para a energia eólica, que está se espalhando também na região de Santa Luzia, e vale também para outras regiões do Brasil, para as pequenas centrais hidrelétricas. Queria compartilhar com vocês também duas usinas hidrelétricas que entraram em operação em 2013. Foi um grande desafio da Engenharia Nacional. Primeiro, com 3.700 megawatts de potência instalada, uma usina no Rio Madeira. O Rio Madeira, para quem é do setor e é barrageiro, sabe que é um rio rico em sedimento, em que tinha toda uma dificuldade associada a implantar usina hidrelétrica lá. Mas hoje é uma realidade. Temos a usina de Jirau e temos a usina de Santo Antônio, que entrou em operação em 2012, um ano antes de Jirau, operando no estado de Rondônia, no Rio Madeira, a usina de Santo Antônio com 3.568 megawatts de potência instalada. Energia que fortalece a vertente de barragens que o nosso país tem, e energia estruturante que contribui sobremaneira para que o custo da geração que o brasileiro paga na conta de luz seja mais baixo e a gente consiga uma tarifa mais módica. Nós temos também uma grande obra que foi realizada neste século, que era o maior desafio do setor elétrico. Atribuo a esse, meus caros amigos, depois de Itaipu, o maior desafio do setor elétrico, que era justamente interligar a margem esquerda do rio Amazonas à pujança do sistema interligado nacional. Então, nós temos o estado do Amapá, o estado do Amazonas e o estado de Roraima condenado ao isolamento, porque até então não se tinha conseguido atravessar o rio Amazonas e atingir a sua margem esquerda. O setor interligado nacional estava todo à margem direita do Amazonas. E com essa obra, que foi leiloada em 2008 e entrou em operação em 2014, a gente conseguiu vencer um grande desafio físico que tínhamos, que era ultrapassar o rio Amazonas e fazer com que a pujança do sistema interligado nacional ele fosse levada a 3 estados, ao Amapá, ao Amazonas e a Roraima, que ainda falta a linha Manaus-Roraima construída, mas estamos em vias de. Já vencemos todos os desafios no que diz respeito à tarifa e estamos praticamente concluindo o desafio, que é o licenciamento ambiental, e aí sim poderemos construir a linha Manaus-Boa Vista, uma obra de 700 quilômetros e que vai interligar o último estado brasileiro ao sistema interligado nacional. Essa usina, essa linha de transmissão, passar aqui o slide seguinte, para vocês terem ideia, ela, no seu trecho menos largo do rio Amazonas, que tem 2 quilômetros de distância, nós vemos esse trecho com a dimensão praticamente da Torre Eiffel, uma torre com 295 metros de altura, que atravessa o rio Amazonas, e temos também 2 torres que atravessam um canal, que são torres com 150 metros de altura. Isso lá no município de Oriximiná, no estado do Amazonas. E temos uma torre típica dessa linha de transmissão, que sai de Tucuruí a Manaus. É uma torre com 70 metros de altura. Devido a exigências ambientais, os cabos devem ir acima da copa das árvores, e na região amazônica, a árvore mais alta é a castanheira, que tem 50 metros de altura. Então, as torres vão acima da castanheira, com 70 metros de altura. De fato, foi um grande desafio para a Engenharia Nacional. Acho que foi uma das maiores obras feitas nos últimos tempos. E agora nós temos, então, a região interligada. E o sistema interligado nacional, de que nós estamos tratando, ele tem a dimensão da Europa. Se a gente plotar o sistema interligado em linhas acima de 230 kV,
ele vai de Lisboa até Estocolmo, ou seja, são 158 mil quilômetros de linha de transmissão que abrange praticamente o continente europeu. E o nosso setor elétrico, nós estamos atuando nos últimos anos com entregas concretas à sociedade. Adotamos aqui as boas práticas regulatórias. Qualquer regulamento que vai ser editado passa por audiência pública, passa por análise de impacto regulatório. Estamos realizando algo hoje inovador, que é a ARR, que é a análise do resultado regulatório. A gente avalia a eficácia de um regulamento que já está sendo praticado por algum tempo. A agência possui uma agenda regulatória, aprovamos recentemente a 21-22, em que o primeiro ano é determinativo, tem que ser executado, e o segundo ano é indicativo. Isso aqui é um exemplo de transparência e previsibilidade. O setor elétrico estamos criando. Atuamos com simplicidade administrativa. Aqui é uma guerra diária contra a burocracia. Recentemente aplicamos a guilhotina regulatória e eliminamos mais de 300 resoluções, tudo no sentido de buscar eliminar a burocracia e ser mais eficiente. Adotamos um amplo diálogo setorial para que possamos avançar e imprimir a regulação Brasil afora, e também temos uma grande preocupação com a integridade. Temos comissão de ética na agência, temos uma ouvidoria institucional instalada, temos uma auditoria interna, temos plano de gestão de risco e temos a CPPA, que é uma comissão que cuida de processos administrativos. E o nosso setor elétrico, ele passa por um processo acelerado de transformação que vai pelo caminho do empoderamento do consumidor, considerando que cada vez mais esse consumidor passa a interagir com o setor elétrico. Quando Orlando teve aqui na ANEEL em 2007, a relação do consumidor com o setor era ligar o equipamento na tomada. Já em 2012, no ato de vanguarda, a ANEEL editou um novo regulamento, que é a famosa resolução que permite o consumidor gerar sua própria energia, que é o programa de GD que temos. Isso em 2012. E, posteriormente, quando Orlando saiu aqui da agência, se aposentou em 2017, já começava a adentrar no país os primeiros veículos elétricos. Então, nós começávamos a avançar com a mobilidade elétrica. E o setor também energético, ele passa a ser cada vez mais elétrico. Temos uma demanda crescente de eletricidade. Está aí o exemplo da mobilidade elétrica. Os veículos vão deixar de usar combustível fóssil para usar eletricidade. E isso aqui, meus caros, a gente pode exemplificar nesse slide, onde tínhamos o consumidor, criamos a figura do prosumidor, que foi o consumidor que gera sua própria energia, interagindo com o setor elétrico, e agora nós estamos num novo paradigma, que é o gestionador. É aquele consumidor que faz a gestão da energia elétrica, com um preço horário que vai operar no país a partir de janeiro do ano que vem. Então, o consumidor poderá, em determinadas horas do dia, mandar energia de sua bateria do seu carro para o sistema, em determinadas horas do dia, poderá obter energia do sistema para a bateria do seu carro. Então, é uma nova figura, é mais uma interação desse consumidor com o setor, um consumidor que se apresenta cada vez mais empoderado, que é o gestionador. E como mensagem final para esse dia festivo de hoje, em que celebramos o Dia do Engenheiro Eletricista, só de colocar para vocês, meu caro presidente do CREA, o Antônio Aragão, nosso presidente da ABE, o Martinho, que nós, como os reguladores, nós temos uma preocupação de facilitar a evolução do setor. Nós temos que atuar para eliminar barreiras, para que o desenvolvimento tecnológico possa avançar, possa adentrar e permitindo a eficiência, e sobre essa eficiência que vai ser alcançada cada vez mais com o empoderamento do consumidor. Para o grupo aí de engenharia, temos uma mensagem positiva. É a agenda de contribuição do setor elétrico brasileiro para com o Brasil, para permitir a retomada da economia. A grande contribuição do setor elétrico
com o Brasil. Essa página do Covid-19, permitir a retomada econômica, é o leilão que vamos realizar no dia 17 de dezembro na Bolsa de Valores em São Paulo. É um leilão de praticamente 2.000 quilômetros de linha de transmissão, que vai permitir um investimento de 7,4 bilhões de reais. Vamos ter obras em 8 estados da federação, no nosso Nordeste, obras no Ceará e na Bahia. E olhando para o futuro, até 2022, considerando esse leilão, e mais os 2 que terão em 21 e os 2 que terão em 22, nós vamos investir 88 bilhões de reais em geração e em transmissão de energia. E isso vai permitir uma agenda de geração de 620 mil empregos. Então, temos que cada vez mais zelar por ter um setor elétrico, um ambiente de negócio seguro e estável, para que possamos capitalizar mundialmente esse dinheiro, que vem dos Estados Unidos, vem da Europa, vem da Ásia, investimento de todo mundo no nosso país. E nesse momento de incerteza que nós vivemos, que foi provocado por essa crise sanitária, econômica e social sem precedentes, nós entendemos que nenhum país, nenhuma economia e nenhuma sociedade estão livres desse problema. E, da mesma maneira, nenhum país, nenhuma economia e nenhuma sociedade vai poder fazer frente a essa crise por si só. Nós temos que voltar a crescer, isso é fundamental, porém, é igualmente importante a gente crescer com qualidade. Então, temos que aproveitar essa oportunidade única que estamos tendo, está em nossas mãos, e devemos implementar uma agenda de recuperação que dê máxima prioridade às pessoas, para que essa agenda seja inclusiva, ao planeta, para que essa agenda seja sustentável, e à prosperidade, para que essa agenda seja resiliente. Sem dúvida nenhuma, está em nossas mãos a possibilidade do crescimento. E para finalizar aqui a minha apresentação, eu só gostaria de compartilhar com vocês, com todo respeito às pessoas que estão aqui na sala e que não são engenheiros, são de outra profissão, o Brasil precisa ser um país de engenheiros, porque só os engenheiros vão permitir esse empreendedorismo, os engenheiros vão realizar essas ações. E os engenheiros, que são o fim de qualquer país, para que ele possa crescer, para que ele possa progredir. Mas hoje, no Brasil, tudo é judicializado. Qualquer atividade nossa é judicializada. Então, temos que estar atentos lá, dando satisfação ao Tribunal de Contas, a controlar as controladorias gerais, ao Ministério Público, tanto federal quanto estadual. Enfim, no Brasil, hoje, tudo é judicializado. Nós vivemos, no final da semana passada, um episódio aqui com a ANEEL, em que a diretoria foi afastada na quinta-feira e nós, então, fomos recolocados no cargo na sexta-feira. A burocracia impera como se fosse uma coisa magnífica, ter uma burocracia imensa e sem fim. E hoje, o curioso é o seguinte, os controles estão mais importantes do que realizar. Então, a gente tem que parar e refletir sobre isso. Os fins acabam se transformando nos meios, e quem efetivamente executa ficou para trás. E nessa exacerbada política de controle de tudo aquilo que é feito, nesse emaranhado jurídico em que o nosso Brasil vive, se envolveu e agora a gente não consegue sair. Então, nós temos que incentivar a engenharia, e aqui eu parabenizo o presidente do CREA, nosso Antônio, parabenizo o presidente da Associação Brasileira de Engenharia da Paraíba, o Martinho. Nós temos que incentivar a engenharia nacional. Todo país que cresceu no mundo teve engenheiros à frente, teve a profissão valorizada, e eu não tenho dúvida nenhuma de que, com os desafios de logística que nós temos no país, de rodovia, de ferrovia, de aeroportos, de hidrovia, de portos, de construção de usinas hidrelétricas, termoelétricas, solares, eólicas, afinal, precisamos de 6 mil megas todo ano para atender o crescimento da nossa nação. Os engenheiros
terão um papel fundamental para que a gente possa virar essa página no Brasil e avançar no crescimento econômico. A população brasileira quer realização concreta e, com todo respeito às demais profissões, não há ninguém com uma formação tão ecumênica, e nós sabemos disso, que são os engenheiros. Então, hoje é um dia especial. Parabéns a todos os engenheiros, e é uma honra para mim poder estar aqui proferindo essa fala nesse evento do CREA-PB e da ABE-PB. Então, muito obrigado a todos e parabéns aos engenheiros eletricistas. Muito obrigado, doutor André Pepitone, pela excelente apresentação. Deu para ter uma visão muito mais ampla do seu trabalho. Eu já o conheço de algum tempo também e acompanho suas redes sociais, principalmente o Instagram, e vejo o quanto é a sua peregrinação, né? Tem hora que você está rodando o Brasil todo aí para poder acompanhar a demanda realmente do setor energético. E agradecer pela sua apresentação. A gente vai abrir algum espaço para perguntas, caso tenham dos colegas no final da apresentação agora do próximo palestrante, e convido, caso tenha disponibilidade, doutor André, para poder participar. Caso não, a gente entende, eu mudaria um pouco aqui a sequência, mas caso você tenha disponibilidade, seria um prazer contar com sua presença até o final do evento. Obrigado, Euler. Pode contar com minha presença até o final do evento. Estou aqui para participar de uma rodada de perguntas quando for pertinente. Muito obrigado, então. Então, na sequência, eu gostaria de passar a palavra à apresentação do professor Dr. Danilo Freire de Souza Santos. Ele é graduado em Engenharia Elétrica e com ênfase em Telecomunicações pela UFCG, em 2005. Fez um mestrado e um doutorado em computação, também pela UFCG, e hoje ele é professor adjunto do Departamento de Engenharia Elétrica da UFCG e pesquisador permanente do Programa de Pós-Graduação em Computação. Ele desenvolveu diversos projetos e tem atuado há mais de 15 anos de experiência com a indústria no setor tecnológico, em equipamentos médicos, sistemas multimídias e vários outros temas aqui, inclusive o de 5G, que é o tema da sua apresentação. Então, professor Danilo, fique à vontade, agradeço sua disponibilidade de estar participando hoje aqui desse dia de parabenização ou de comemoração pelo Dia do Engenheiro Eletricista. Fique à vontade. Obrigado, Euler, pela apresentação. Primeiro, eu queria confirmar se estão todos vendo minha tela. Sim, Danilo, perfeito. Sim, perfeito, ótimo. Bem, agradeço o convite do CREA Paraíba, da ABEL, né, e de todos e agradeço também a participação de todos os membros aqui, ouvintes do evento, tá? Primeiro, quero já pedir desculpas antecipado, porque apesar de fazer uma apresentação sobre 5G, eu não estou no meu laboratório, a gente não está, eu estou em casa e a internet aqui às vezes dá uma pequena balançada, tá? Então, isso não é culpa do 5G. Bem, como já foi introduzido, né, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica, né, atuo na área de controle e automação, né, mais próximo ali de engenharia da computação. Sou graduado, sou engenheiro eletricista na área de telecomunicações, meu mestrado também é engenharia elétrica, mas na área de computação, de engenharia da computação, né, e o meu doutorado foi em ciência da computação, então eu vivo ali entre diversos mundos, né. Então, eu já atuo há muito tempo em pesquisa e desenvolvimento nas mais diversas áreas, já participei de vários fóruns internacionais de padronização do Bluetooth, o PNP, já ajudei em padronizações da própria BNT, e atualmente eu atuo também como coordenador da infraestrutura do laboratório 5G que a gente tem implantado na UFCG, né? Hoje, atualmente, eu atuo como pesquisador e coordenador de projetos no Núcleo Virtus, né? O Núcleo Virtus é um núcleo de pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologia da informação, controle, informação, comunicação e automação do Centro de Engenharia Elétrica e Informática, da UFCG. O Virtus, né, é um núcleo, né, e a gente atua no Virtus com foco em desenvolvimento de projetos de PDI, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação,
diretamente com parceiros da indústria, tá? Então, o que é que a gente pretende? A gente, com o VIRTS, a gente pretende ter uma aproximação maior com esses parceiros da indústria, de modo que a gente consiga tanto contribuir com a indústria no âmbito nacional, como também absorver, né, essa experiência real e trazer essa experiência real, essa parceria mais próxima dentro da universidade, tá? Eu também atuo no laboratório de sistemas embarcados de computação pervasiva, né, o Embedded. Esse laboratório, ele é, digamos, o pai do Virtus, né? E especificamente aqui é dentro do Embedded que está a nossa infraestrutura do laboratório 5G, tá? De onde é que veio esse laboratório 5G? Né? Ele veio de uma parceria, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, especificamente com a Nokia, que implantou a infraestrutura, e com a TIM, que nos apoiou a primeira demonstração, tá? E com essa infraestrutura implantada, a gente faz pesquisas e desenvolve projetos, basicamente com foco no desenvolvimento de soluções utilizando 5G, tá? Sempre com foco com aplicabilidade regional e nacional, né? Ou seja, como a gente pode trazer os benefícios do 5G, que eu vou falar mais na frente, aqui para o nosso país, e especificamente nessa infraestrutura foi a primeira, digamos, implantada fim a fim, né, real, aqui no Nordeste, né? A gente plantou ela em outubro do ano passado, e desde esse período a gente vem desenvolvendo essas pesquisas, tá? Mas vamos lá, vou começar com algumas provocações, né, para mostrar, deixar evidente, né, quais são os benefícios, o que é que o 5G traz para a mesa, né? Começo com a pergunta, né, assim, quantos computadores você tem em seus bolsos, né, e em sua casa? Pense um pouquinho, né? Pega a chave do seu carro, veja o que a chave do seu carro faz hoje em dia, né? Se tiver um alarme, ela já tem um sistemazinho ali, codifica algo, faz a transmissão sem fio. Tem aqui um computador, né? Se uma chave presencial, né, tem toda a tecnologia ali para você se identificar, se aproximar do carro, etc. E na sua casa, né? Imagina aí, olhe para a sua TV, né? Olhe para o seu, quem tem ainda, né? Seu sistema de som. Então, tudo ali, né? Tem um poder computacional que envolve diversos atores, né? Ali não é só um software, ali tem um software, tem um hardware, tem um sistema de comunicação, tudo integrado, né? Então, agora imagine tudo isso conectado com a internet, né? Então, esse negócio de internet das coisas, né, esse paradigma, já é uma realidade hoje em dia, né? A gente já está vivenciando isso. Esses componentes, esses computadores que você tem, eles estão conectados na internet, eles são monitorados, tá? Então, todo esse ambiente conectado já é uma realidade, tá? Agora, pense que não são apenas suas coisas que estão conectadas na internet. Imagine agora que tudo está expandindo, né, para essa visão que as indústrias vão estar conectadas, né, a famosa indústria 4.0, os hospitais, né, em situações feito essa dessa pandemia, né, o uso de tecnologias de teleatendimento, de monitoramento remoto de UTIs, ganharam grande tração, né, grande interesse, porque se mostraram efetivas, né, no combate e no tratamento das pessoas, né? Automóveis, nem se fala, né? A gente tem hoje em dia carros autônomos que andam sozinhos e estão conectados à internet, né? Sendo controlados até, de certo modo, remotamente, né? Então, tudo isso, né, envolve um conjunto de expertises que agora os engenheiros de hoje em dia eles precisam não ter apenas a visão de sua área, né? Você não pode ser só um engenheiro de controle, ou só engenheiro de telecomunicações, ou só engenheiro de eletrotécnica, né? Ou de eletrônica. Você tem que ter uma visão mais ampla, né, de como tratar tudo isso, né? Por quê? Porque cada vez mais, quando a gente junta isso tudo, né, a gente junta lá esse elo de comunicação com todas essas tecnologias, né, começa uma coisa muito valiosa a aparecer e ser de interesse para todos, que é a informação. Hoje em dia, né, a gente pode muito simples, facilmente dizer que informação
é o bem mais precioso do nosso tempo, né? Eu gosto muito dessa figurinha, né, que é como fosse um meme da internet, né, que ela mostra as empresas de tecnologia, né, que tratam nossa informação como se fossem empresas de petróleo, né? Ou seja, o eixo está mudando, né? Já mudou, na verdade. As empresas mais valiosas do mundo não lidam mais com petróleo, lidam com informação. Isso não é à toa, tá? E, como eu já tenho comentado antes, né, a gente já está vivendo o mundo 4.0, né? Não é nem indústria 4.0, é um mundo 4.0, né? Onde os processos, os equipamentos, as pessoas, né, elas compartilham informação constantemente, e essa informação é utilizada tanto para beneficiar esses processos, essas pessoas, como também para receber o feedback e controlar processos, máquinas, etc. Não ainda pessoas, né? Mas espero que nunca. Mas a gente já está vivenciando todo esse rompimento, esse rompimento tecnológico, né, que permite benefícios imensos para a sociedade, né? Bem, e aí? Onde é que entra o 5G com isso, né? Essa é a pergunta que vocês devem estar falando. Bem, o 5G é que vai viabilizar e potencializar isso tudo, né? E uma coisa muito importante, né, para a gente pensar, quando a gente está falando nas redes de quinta geração, né, que o leilão aqui no Brasil está batendo as portas, daqui a pouco já está sendo executado, ele vai muito além do que a maioria da gente pensa que são apenas downloads mais rápidos, tá? 5G não é apenas isso, tá? 5G vai ser tecnologia habilitadora para a internet das coisas e a indústria 4.0, ou seja, quando eu coloquei habilitador aqui, eu acho que está até defasada essa palavra, ser a tecnologia potencializadora da indústria da internet das coisas e indústria 4.0. Por quê? Porque 5G não é apenas velocidade, ele é formado por 3 pilares, tá? Dado toda tecnologia embarcada que tem nos sistemas, que eu vou passar rapidamente sobre alguns conceitos, tá? E o que a gente é capaz de fazer com isso? Primeiro, ele vai permitir a alta capacidade de conexão, né? O Extreme Mobile Broadband, onde está ali em cima, né? Maior do que 1 gigabit por segundo, isso aí já é passado, já é maior do que 10, tá? A expectativa é a gente bater essa barreira aí. A gente já tem testes, né, lá na Europa, e que a operadora chegou a 8 gigabits por segundo. Tá? Aqui no Brasil, a gente já conseguiu 4. Tá? Então, a gente vai conseguir essas taxas em pico, né? Não constantemente, lógico, mas a gente tranquilamente vai chegar em situações que a qualquer momento você consegue no mínimo 100 megabits por segundo. Tá? Mas não é só isso. Isso aí é o que a gente imagina que o 5G vai fazer, porque foi o que a gente vivenciou com o 3G, o 4G, né? E com cada uma dessas tecnologias, 3G e 4G, veio o que a gente chama de um killer application, né? Uma aplicação, entre aspas, matadora, né? Aquela aplicação que muda o âmbito, né? Com 4G, foram as aplicações de vídeo sob demanda, tá? Então, não é à toa que sistemas feito Instagram, YouTube, tiveram um boom com 4G, porque o 4G viabilizou esse tipo de distribuição de conteúdo. Mas aí que tá, né? Onde é que o 5G vai se diferenciar? Ele não é apenas isso, né? Ele também permite o que a gente chama de Massive Machine Communication, tá? Ou seja, ele vai permitir modos de operação onde, em 1 km², eu posso monitorar 1 milhão de dispositivos, certo? Ou seja, é a situação onde eu vou potencializar realmente situações de IoT, né? de campos agrícolas inteligentes, cidades inteligentes, né? Com dispositivos. Aí, nesse caso, é sempre um pequeno trade-off, né? Não vamos imaginar que com 1 milhão de dispositivos por km² eu vou conseguir, para cada um desses dispositivos, 1 gigabit por segundo. Não, aí eu tenho que fazer essa configuração. E isso que é um diferencial do 5G. O 5G permite eu fazer essa diferenciação,
tá? Então, ele tem esse pilar, né, do Massive Machine Communication. Ele tem outro pilar que é muito importante também, que é a parte de confiança e latência, que é o Ultra Reliable Low Latency Communication, né, que é o que vai permitir comunicações altamente confiáveis com baixíssima latência. Né, onde eu estou falando aqui de coisa de 1 a 5 milissegundos de latência na interface aérea. Tá? Isso permite uma gama de serviços novos, onde diversas pessoas vão... não diversas pessoas, né? Das pessoas, os sistemas de controle poderão estar remotamente controlando fábricas, etc., com uma resposta excepcional. 5 milissegundos é uma resposta quase tátil, né? Como a gente vai ver mais na frente. Então, com esses 3 pilares, né, a gente começa a vislumbrar que o 5G vai potencializar um conjunto de tecnologias e aplicações que a gente não imaginaria 10 anos atrás, tá? 10 anos atrás a gente estava falando de 3G, tá? Agora, 3G era, nem me lembro mais, 1,5 megabits por segundo, 10 megabits por segundo, né? E a gente já achava uma coisa impressionante, né? Agora não. Agora com o 5G a gente vai ver diversas tecnologias, né? E o que é que o 5G traz para a mesa, né? Ele traz diferentes bandas de operação, né? Tem a banda padrão, que é o sub-6, né? Tá ali entre 450 e 6 GHz, né? E também a gente vai trazer para a mesa, né? Que é aí que vai viabilizar essas grandes taxas de transmissão, e essas redes confiáveis, né, com baixíssima latência, que é o millimeter wave, né, onde a gente vai ter uma faixa de frequência trabalhando ali entre 24 e até 52 GHz, né? Hoje em dia a gente já tem sistemas rodando na faixa de 26 a 28 GHz, tá? E aí onde vai permitir essas baixíssimas latências, essa alta confiabilidade, sempre com trade-off, né? Todo mundo sabe que com essa faixa de frequência a gente vai ter uma cobertura menor, mas isso aí entra todo o planejamento de rede, né? Outra tecnologia que vai ser bastante utilizada, potencializada e particularmente com essa visão que a gente atua no laboratório de 5G lá no FCG, dos potenciais serviços de computação na borda, né? A computação na borda móvel, ou o que eles chamam de Multi-Access Edge Computing. O que é que isso vai permitir? Isso vai permitir que a gente traga, né, um pedaço daquele serviço, daquele sistema que está rodando no data center, lá em Miami, lá nos Estados Unidos, trazer um pedaço desse serviço para a borda da rede 5G. O que significa isso? Eu vou trazer esse serviço para rodar até numa área de uma base station aqui da região onde eu estou. Ou seja, eu consigo, trazendo um pedaço desse serviço para rodar mais próximo da borda da rede, ou seja, na minha região, eu trago diversos benefícios. Primeiro, vou reduzir mais ainda a latência, né, de resposta de um serviço de informação, serviço de inteligência artificial, por exemplo. Eu também vou poder fazer a implantação, né, a instalação de serviços com configurações regionais, porque eu vou trazer um serviço para uma borda e eu tenho certeza que aquele serviço só vai responder para aquela região, tá? Então, a computação na borda traz diversos benefícios em relação a isso, tá? O 5G também traz uma quantidade enorme de novas tecnologias, né? Primeiro, o modo de implantação que está ocorrendo, a gente está começando com o modo de implantação non-standalone, né? Que é um modo de implantação onde a gente vai fazer uso da rede 4G e da rede 5G inicialmente, tá? Esse vai ser o primeiro modo de implantação. Logo em seguida, a gente vai ver um modo standalone, que vai ser puramente 5G, tá? O 5G incorporou diversas tecnologias de transmissão, né? Por exemplo, o beamforming, né? Com um Massive MIMO, né? Que permite você direcionar seus feixes, né? As suas áreas de cobertura, a depender da demanda de determinada região,
O 5G vai fazer uso muito intensivo de Software Defined Networks, né, redes definidas por software. Né? Para que isso? Né? Isso, Software Defined Networks e com funções virtualizadas de redes, né, isso vai permitir que a gente consiga disponibilizar novos modelos de gestão de serviços para os usuários. Né? Por quê? Porque por software, né, agora, eu vou conseguir mudar a configuração de uma rede em determinada região devido a um determinado evento. Vamos pensar que, vamos levar lá para Campina Grande, né? Vamos lá no São João, espero que ano que vem a gente tenha um São João, né? Se essa pandemia for embora, que se Deus quiser vai. Então, com 5G eu consigo, por software, né, disponibilizar novos recursos de rede, novos recursos computacionais só para aquela região onde ocorre a festa junina. Por quê? Porque aquela região, em determinado momento do dia, vai ter um fluxo de 100, 150 mil pessoas. Tá? Então, eu consigo disponibilizar serviços de redes para quê? Para que o serviço bancário de compras que o pessoal utiliza funcione muito bem ali. Tá? Não sei quem já foi para festivais, esse tipo de coisa. Normalmente, esses festivais têm um próprio mecanismo de compra e vendas e não é muito difícil de ocorrer, de dar problema por conexão, etc. Então, com essas tecnologias, né, computação na borda, Software Defined Network, né, redes definidas por software, funções virtualizadas de rede, eu consigo fazer essa configuração para oferecer a melhor qualidade de experiência daquela rede devido a um determinado evento. Eu falei aqui, por exemplo, de festa, esse tipo de coisa, mas isso pode funcionar para uma situação de emergência, né? Eu tenho que colocar maior disponibilidade de rede, maior banda, etc., em determinada região, porque ali tem 3 hospitais de referência que estão tratando da pandemia e eles precisam de recursos computacionais para telemedicina. Então, a gente consegue fazer esse direcionamento através, por exemplo, de fatiamento de rede, né? Ou seja, network slice, onde eu consigo configurar que um determinado fluxo de rede sirva apenas para servir aquele tipo de serviço. Então, isso tudo trazido à mesa pelo 5G, tá? Bem, e o que é que a gente está fazendo lá em Campina Grande? A gente tem a nossa infraestrutura, né? Atualmente está uma infraestrutura indoor, tá? A gente fez alguns testes outdoor também no início da implantação, tá? Por exemplo, aqui do lado superior esquerdo, né? Aquela caixinha ali que parece um modem Wi-Fi, é uma microcell, tá? Uma small cell, que a gente chama, né? 5G, que são células que podem ser implantadas em uma região indoor, né, facilmente, tá? Essas outras imagens centralizadas aqui são, por exemplo, toda a parte de rádio. Aqui no meio é o pequeno data center na borda que a gente utiliza lá para desenvolver soluções, tá? Então, quando eu estou falando, é um pequeno data center mesmo, tá? Aí a gente está falando de um servidor bastante robusto, né? A gente opera lá em 3.5 GHz, a gente está operando naquela faixa de millimeter wave ainda, né? E a gente opera atualmente a gente está fazendo migração, que é um tempo para uma estrutura standalone, mas hoje em dia a gente está funcionando em infraestrutura não standalone para fazer nossos experimentos, tá? Então, além dessa infraestrutura, a gente tem celulares, né? Gateways 5G Wi-Fi, modem 5G, de modo que a gente consegue explorar diversos cenários, né, para ver a sua viabilidade e desenvolver conceitos e desenvolver propostas de soluções, né? Bem, e quais são os conceitos e pesquisas que a gente consegue explorar toda essa viabilidade de 5G, né? O primeiro conceito que vários de vocês devem estar familiarizados, que é o de Digital Twin, né, do gêmeo digital, ou seja, agora, de fato, eu vou conseguir ter a representação virtual, um modelo virtual de um objeto físico e controlá-lo remotamente, né? Por quê? Porque agora o conceito que a gente chama de internet tátil é um conceito real, né? É um conceito não real, né? Assim, mas um conceito totalmente possível, né? Já teve recentemente, quem viu o noticiário, teve uma notícia que um paciente em Londres com câncer foi operado remotamente por um médico na Califórnia, tá? Através de, lógico, de enlaces ópticos e de rede 5G, tá?
Ou seja, por quê? Porque agora a gente consegue, de fato, ter mobilidade e latência baixíssima, né, de 5 menor do que 5 milissegundos. E quando eu falo aqui internet tátil, né, ou seja, está se pensando, não é apenas a parte de comunicação, né, tem toda a parte de controle aí, controle preditivo, né, porque a gente tem que mitigar todo o erro possível na parte de controle, né. E isso, basicamente, é todo o conceito do que a gente chama de sistemas físicos cibernéticos, né, onde agora a gente vai controlar o mundo físico, né, através da junção de sistemas de comunicação, sistemas de controle, sistemas de computação, né? Então, agora, não é apenas um monitoramento que a gente está pensando, a gente está pensando também no controle, né, com essa visão dos sistemas físicos cibernéticos, que, na minha visão, é a tendência da engenharia elétrica moderna, né? Cada vez mais o engenheiro ser formado com essa visão multidisciplinar, né, com essa visão de um sistema físico cibernético, né, porque cada vez mais todos os ambientes que ele vai ter que atuar vão estar imersos em informações com sistemas computacionais, onde ele vai ter que ligar esse sistema computacional com o sistema de controle através de um meio de comunicação. Então, tudo isso vai estar muito conectado e a formação de engenheiro tem que levar em consideração isso, né? Bem, então o que é que o 5G vai habilitar, né, para a gente terminar essa fala, né? Veículos inteligentes, né? Ou seja, a gente já tem veículos inteligentes e agora, de fato, né, com esses sistemas de alta confiança, de baixíssima latência, esses veículos inteligentes vão poder ser controlados remotamente, né? Tem muito desafio, né, envolvido isso. O 5G resolve a parte de comunicação, mas tem toda a parte de controle desses veículos, tem toda a parte de computação desses serviços, entre outros desafios, mas cada vez mais isso vai ser uma realidade, tá? Saúde conectada, né? Cada vez mais essa tecnologia vai viabilizar a aproximação, né, da assistência médica, né, com pacientes, profissionais de saúde, né? Lembrando sempre que aqui tem que ter o profissional de saúde, tá? Então, o que o 5G vai viabilizar é um médico auxiliando outro médico remotamente durante a cirurgia, durante o procedimento e acompanhamento no UTI, né? Então, a tecnologia o 5G vai viabilizar tudo isso. Automação predial, smart builds, né? Cada vez mais os nossos edifícios, né, vão ser inteligentes. Então, aí a gente já começa a sair também só do ambiente ali de engenharia elétrica, né? A gente está começando a interagir com as outras engenharias que vão ter que fazer uso dessa tecnologia, vão ter que interagir cada vez mais com os profissionais, né, para desenvolver e permitir tanto a tecnologia de monitoramento e sensoriamento que a gente pode embarcar, né, introduzir nesses edifícios, possa auxiliá-los, né, nos seus projetos, como também no bem-estar das pessoas que vão viver nesses edifícios, né, nesses locais, né? Smart cities, né, cidades inteligentes, isso aí é a tendência, né? Então vamos ter serviços aí de segurança integrado, serviço de monitoramento da cidade, de tráfego, temperatura, né? Isso tudo vai fazer o quê? Vai gerar o famoso Big Data, e esse Big Data precisa ser tratado, né? E com o advento, né, com a evolução da inteligência artificial que a gente está vivenciando cada vez mais, né? A gente vai conseguir extrair conhecimento, né? Vai conseguir extrair informações para tomada de decisão, né? Business intelligence, ou assim, uma gama enorme de serviços, né? E toda essa integração, né? A partir de conectividade 5G, inteligência artificial, sistemas embarcados de eletrônica, de sensoriamento e atuação, tudo isso integrado vai permitir, assim, serviços que a gente nem imagina, né? Isso, a expectativa toda do 5G é isso, né? Ele vai começar a trazer serviços que a gente nem imaginava que precisaria, né? Então, quais são os desafios, né? Assim, trazendo para esse dia especial, né? O dia do engenheiro eletricista, né? Quais são os desafios que eu vejo, assim, do 5G, que é que o 5G e toda essa nova visão de mundo está trazendo
aqui para os profissionais de engenharia, né? Cada vez mais, né, a gente tem que pensar que dados, a gente está lidando com cada vez mais dados, informações, esses dados estão sempre presentes, né? Estão cada vez mais disponíveis e a gente vai ter que começar a lidar, a tratar esses dados, né? Questões de todos esses desafios de integração, de tecnologia 5G, inteligência artificial, controle, etc., ele vai permitir, primeiro, né, que é o que, pegando até a fala anterior, né, que os engenheiros vão cada vez mais criar novos serviços, né? A gente tem como formação, né, a gente é formado para criar, né? Então, esse tipo de visão, integração vai permitir que se crie novos serviços, novas tecnologias, novos dispositivos, né? Lembrar sempre que tudo isso que eu estou falando, né, já deve ter alguém um pouquinho arrepiado com isso, mas segurança, né? Segurança e privacidade vai ser algo que vai, na minha visão, deveria estar na formação dos estudantes no primeiro grau, né? Eles, hoje, cada vez mais, eles precisam ter uma formação para saber que tudo hoje é informação, essa informação é compartilhada, né? E você precisa ter noção de segurança e privacidade, e isso precisa cada vez mais ser levado em consideração desde o projeto de um pequeno sensor que vai ser embarcado numa placa, tá? Então, você tem que pensar que esse sensor vai ser embarcado numa placa, essa placa vai para a internet. Então, a gente tem que pensar nessa visão, né? Também temos que pensar sempre, né, como engenheiros, nossa responsabilidade, nossa visão para a sociedade, né? Então, a gente vai ter que pensar como é que a gente vai desenvolver novos modos de lidar com toda essa tecnologia em benefício da sociedade, né? A gente vai ter que, junto da sociedade, desenvolver novos modelos de negócios para fazer o melhor uso dessa tecnologia, né? A gente indica como todos esses desafios de integração, essas tecnologias podem ser utilizados em benefício da sociedade, tanto para novos modelos de negócio, tanto como para benefício da sociedade, né? Então, o que é que a gente está falando, né? A gente está falando cada vez mais de um engenheiro físico cibernético, né? Ou seja, um engenheiro lá que atua no mundo físico, como a gente é muito bem capacitado, e cada vez mais esse engenheiro tem que estar preparado para lidar com o mundo cibernético, porque eles estão integrados, tá? E um engenheiro multidisciplinar, né? Essas tecnologias, toda essa integração significa que, por exemplo, o engenheiro de telecomunicações hoje em dia, ele não vai ser apenas o engenheiro que vai fazer a implantação física do ambiente, ele vai ser daqui a um tempo o engenheiro que faz a implantação física, a configuração virtual daquele ambiente de rede que vai ser utilizado por uma operadora de telecomunicações, tá? Então, a mensagem que eu queria passar era essa, né? Assim, o que o 5G traz a mais, quais são os desafios para a sociedade, né? Quais são os desafios para a gente de engenharia nessa visão de integração, né? E tá aqui o meu contato, né? Tá aqui o site do VITS, convido todos a acessar. E é isso. Obrigado pela atenção. E acho que agora vamos para perguntas, né? Muito obrigado, professor Danilo. Assim, excelente apresentação e que mostra, vamos dizer, a abrangência e o potencial que o 5G vai trazer para a nossa sociedade, né? Então, fico muito feliz aí de ter tido a oportunidade de ter visto sua apresentação. E durante esse período, a gente recebeu aqui algumas perguntas, e até para seguir uma sequência, eu vou iniciar também com o doutor André Pepitone, e depois já passo para você também alguns questionamentos que já surgiram até então. Euler, aqui pois quem não, fala é a Amanda, da ANEL. Tudo bem, Amanda? Fica à vontade. Mil desculpas, mas ele foi chamado pelo ministro Bento ao ministério. Então, certo. se ausentar aqui do painel, diz que está à disposição para um próximo evento. Vi que tem algumas perguntas aqui no chat, e estamos à disposição para um segundo momento, mas realmente foi chamado, a agenda dele está bem atribulada em função de tudo que está vendo.
Justamente, Amanda. Eu acho que era até uma das principais perguntas aqui que eu tinha recebido, era com relação a esse caso ocorrido no Amapá. Então, Sim. era algumas das perguntas estavam já nesse direcionamento, mas que pena. Infelizmente, ele pediu para agradecer muito a todos, a participação dele foi ótima, estamos à disposição para um próximo Perfeito. convite. Muito Ok. obrigada. Agradeço, Amanda. Boa noite para você. Boa Então, noite. vamos partir então aqui para as perguntas para o professor Danilo. Vamos ver aqui. Uma primeira, Danilo, que aí até uma curiosidade que também acabou sendo polemizado com questão política, a questão em quanto tempo, na sua visão, a gente vai ter realmente o 5G em pleno funcionamento no Brasil. E isso é até um questionamento aqui que também foi relatado aqui pelo Eular José Neto, que ele retrata que também já houve vamos dizer, uma defasagem, uma dificuldade na implantação do 3G e do 4G, e queria também sua opinião com relação ao 5G. Não, assim, o leilão já poderia ter estava planejado para ser efetivado esse ano, né? Mas, assim, tem movimento, existem diversas linhas de desenvolvimento e pesquisa já no Brasil, né? De diferentes fabricantes, operadoras, então a gente não está tão atrasado, então acredito que a gente não vai ter tanto déficit, certo? Existem soluções sendo desenvolvidas no Brasil, sendo exploradas, tá? Então, acho que a gente não precisa se preocupar com isso. O leilão deve ser bastante interessante, tá? Além das grandes operadoras, possivelmente devem poder participar operadoras menores, tá? Então, isso deve permitir uma diferente gama de serviços sendo oferecidos para o usuário, e isso potencialmente vai levar a uma aceleração na implantação no Brasil. Então, acredito que ano que vem, com esse leilão, tudo vai dar certo, né? E a gente não deve ter uma defasagem. Todo mundo imagina que está se fazendo nada de 5G no Brasil. Não, mas existem institutos, os próprios fabricantes, as operadoras, todos eles estão investindo, fazendo trials, demos, então a gente não está parado, tá? Perfeito. Outra pergunta, Danilo, que também surgiu e que até como eu comentei a questão da política, ficou a questão da americana ou da chinesa? O que é que... Não tenho opinião formada sobre isso. Tá? Eu sei, assim, um comentário pessoal é que eu sei que tem várias empresas já atuais, vamos dizer, de operadoras de telefonia que têm uma infraestrutura já consolidada com um determinado fabricante. Então, quando houve vamos dizer, esse questionamento para mudança ou burocratização para outro país, vamos dizer assim, aí se tornou até um problema, né, pelo lado de vista das operadoras. Não sei se você tem esse conhecimento ou é algo mais aprofundado com relação a isso. Eu acho que não é um questionamento simples, né? Não é apenas uma questão de tecnologia, por isso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, tá? E vamos espero que seja a melhor solução possível para o país, né? Mais independente possível, tá? E, assim, não tem nenhuma, digamos, opinião formada sobre o assunto, tá? Perfeito. Outra pergunta aqui sobre o tema, Danilo, foi... Desculpa. Pode falar. Não, outra pergunta era aqui sobre se o 5G ele irá aposentar os nossos atuais eletrônicos. Não. Assim, vai aposentar daqui a uns 10, 15 anos, né? Como o 4G estava... Acho que ninguém... Eu ainda tenho aquele Nokia pequenininho branquinho, né? O 3310 ainda funciona, né? Mas tem canto que ele já não funciona mais porque as redes de 2G foram desabilitadas, né? Não, mas assim, de imediato não, né? Como eu falei, vai ter a transição através de uma rede não exclusiva, não standalone, tá? E com o passar dos tempos, a migração a longo prazo, os eletrônicos vão ser aposentados, tá? Então, o que deve ocorrer é que você vai aposentar os eletrônicos e vão aparecer outros mais modernos. Mas isso é o ciclo da vida. Perfeito. O engenheiro Orlando também, ele fez uma pergunta aqui, ele parabeniza pela apresentação e ele faz o segundo questionamento. É sabido que toda operadora não entrega aquilo que é contratado.
assim, uma observação dele. Não seria providencial que a academia, juntamente com a Anatel e os CREAS e outros órgãos fiscalizadores, encontrassem providências visando adequar os serviços? Você teria alguma... É questão complexa, né? A gente tem um órgão regulador, a Anatel, né? Funciona bem, tá? E, assim, o Anatel, acho que faz o seu papel, né? E acredito que com talvez uma maior concorrência entre operadoras, etc., né, isso vá se equilibrando, mas acho que não existe uma solução simples para isso. Tá? Perfeito. E aqui uma das últimas perguntas era saber que você comentasse, Danilo, a possibilidade real de uso da tecnologia 5G para substituir o serviço praticado nos acessos dos navios nos portos brasileiros. Eu não conheço nem esses serviços praticados nos portos. Eu não sei se é praticado ou é praticagem. Eu não conheço, confesso para você também que eu não tenho... Comentar a possibilidade real do uso de tecnologia 5G. O 5G tem uma discussão que deve aparecer também no leilão, que são do uso de faixas privadas, né? Ou seja, possivelmente vamos ter cenários, como já existe parcialmente hoje em dia, mas talvez seja potencializado com o 5G, que uma determinada indústria, uma refinaria, ela tem a sua própria rede 5G ali dentro, tá? Então, não sei se isso se aplicaria para um navio, etc. Isso faria sentido, né? Ou nos portos e tal, mas existe essa potencialidade, né? De você ter soluções standalone em uma determinada região, numa rede privada. Tá? Perfeito. Então, essa pergunta foi da engenheira eletricista Fraga Araújo, então, também até o adiantar aqui da hora, não sei se tem mais algum outro questionamento dos colegas, mas se não, gostaria só de agradecer a participação de todos. Infelizmente, a rodada de perguntas que seriam direcionadas ao Dr. André Pepitone vão ser enviadas por e-mail e solicitar esse retorno para a gente apresentar para os colegas, e caso também algum outro participante tenha algum questionamento que queira fazer depois, a gente também faz o mesmo direcionamento para o professor Danilo Freire. Então, só agradecer a todos, agradecer também o convite de poder estar mediando esse evento, certo? E fico muito feliz de estar comemorando uma profissão que eu tenho o maior amor e me sinto muito realizado, que é de ser o engenheiro eletricista. Também saudar aqui que eu não tinha visto os professores Franklin, Pamplona, do Instituto Federal, representando aqui o Instituto Federal, também a engenheira Gláucia, que entrou depois na sequência. Então, só agradecer a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, a ABE, que eu faço parte e tenho o prazer de também fazer parte, e agradecer a todos vocês pela presença. O evento ele vai ser disponibilizado depois, o engenheiro Martinho vai ver se vai ser qual a melhor opção para fazer a divulgação do vídeo gravado, mas todos sintam-se convidados a fazer parte da ABE, caso não sejam até então. Então, muito obrigado, boa noite a todos, e parabéns para nós, engenheiros eletricistas. Obrigado, pessoal. Obrigado e parabéns a todos. Um grande abraço, boa noite. Um abraço. Pessoal, uma boa noite para todos. Luiz, foi um prazer. Humberto. Obrigado, professor Danilo. Pepitone. Vocês estão arrumados hoje. Vocês estão maravilhosos. Maravilha, adorei. Paulo Cunha, grande Aramis. Parabéns Marquinhos. a todos os colegas. Forte abraço, Marquinhos. Positivo. Professor Danilo, obrigado pela apresentação. Paladão, Luiz Carlos, Euler. Orlando. Vamos aumentar aí o número de associados na nossa ABE. Paraíba. Parabéns, meu amigo Martim. Que iniciativa Meu caro maravilhosa. João. Não podia Parabéns, ser melhor, aí. não podia ser melhor a comemoração da data do engenheiro eletricista. É verdade, João de Deus. Muito bom. Os palestrantes rever os amigos. Nível, foi maravilhoso, viu? Um aprendizado fantástico. Valeu a pena. Um abraço a todos, boa noite. Um abraço para todos. Valeu e a todos também. Aqui tem a
Oliva, leve cidade nosso mais antiga abraço, do Brasil. nosso Alô, abraço. Aramis, forte abraço. Aramis, um grande abraço também. Viu? Todos os colegas aí. Todos os colegas. Das outras regiões.